Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você está me assistindo, mas se você está aqui, seja bem-vindo ao DR1 Cast, o podcast do grupo DR1. Eu sou a Ana e eu vou estar apresentando o episódio de hoje. Bom, nessa série de episódios a gente vai falar sobre a história da empresa, os principais coisas do mundo de drones e também sobre feedbacks de clientes. E bom, nesse primeiro episódio a gente vai estar falando do começo da empresa, lá da história lá antigamente até o dia de hoje. E ninguém melhor para falar disso do que o criador da empresa, o CEO, Matheus Maia. Seja bem-vindo, Matheus. Obrigado. Prazer, Bom, todo mundo. que bom. Então a gente vai começar aqui perguntando como é que começou essa história de drone? Como é que você entrou nesse mundo dos drones? Como é que surgiu essa vontade? Sim, então, ah, primeiramente, a gente iniciou essa história com drone, né? Eu e os meus sócios, há muito tempo atrás, onde a gente sempre gostou disso como hobby, né? Desde criança. Então, ao longo da vida, a gente sempre teve essa parte de drone, não drone, era o modelo com aviação, tudo junto, né? Eu Hum. sou piloto de helicóptero, o Ricardo, meu sócio, também é piloto de helicóptero. Então a gente já tinha drone, né, de uso pessoal. Tinha uns grandes amigos nossos em Minas que tinham uma empresa que chamava Aero Filmes. Essa empresa, eles prestavam serviço de produção de vídeo na época. E com esses dois drones que a gente tinha aqui, que a gente comprou, usou uma vez, depois parou de usar, a gente falou, ó, às vezes é uma possibilidade aqui a gente começar a tentar fazer alguma coisa aqui no Rio com Uhum. esse tipo de equipamento. E vocês eram muito novos ou vocês começaram já mais Isso tem velhos? 10 anos mais ou menos, foi 2014. Entendi. Então, em 2014, eu ainda voava helicóptero, o Ricardo, meu sócio também, os outros dois sócios que entraram com a gente também tinham outros trabalhos. E aí a gente, numa filmagem, no canal da Barra da Tijuca, a gente foi fazer uma filmagem brincando ali no canal, passou um cara de jet ski, a gente foi seguindo ele filmando, no final ele veio pra gente e falou, cara, por que que você não me vende aqui quanto que custa, né, o vídeo? Uhum. Falou, "Ó, vendemos o vídeo pra ele, pagou na hora, a gente falou, pô, isso aqui pode ser um Uhum. negócio aqui pra Pode ser frente. uma coisa que dê dinheiro pra Pode ser um vocês. negócio que a gente possa realmente desenvolver. Então a gente começou a ter mais essa interação com o pessoal de Minas, os amigos nossos, a gente viu umas oportunidades no Rio. Então a gente começou a fazer muito trabalho na época, bem de início assim, conciliando com as nossas profissões na época. A gente começou a fazer trabalho de travessia de ilha, começou a ter um contato ou outro ali já com filmagem para construtora, né? Os drones na época eram bem, não diria arcaico, para hoje é arcaico, mas na época Uhum. eram drones que era aquele Phantom 1 com uma câmera GoPro. Então a gente já começou a fazer um trabalho ou outro nesse sentido. E aí que a gente vislumbrou, falou, cara, vamos, realmente isso aqui tem possibilidade, tem uma demanda reprimida aqui no mercado, que a gente pode entrar substituindo helicóptero e a gente pode então começar a trabalhar mais em cima disso. E nesse começo, quais foram os maiores desafios que vocês tiveram, assim, no começo da empresa? E inicialmente primeiro foi falta de demanda, o mercado não existia. Uhum. A gente iniciou a empresa em 2014, até 2016 não tinha regulamentação no Brasil. Então, qualquer empresa que a gente apresentava o serviço, ninguém acreditava. Então, primeiro, não tinha demanda. Primeiro ponto, que ninguém sabia do serviço. Segundo ponto era credibilidade no serviço. Ninguém tinha credibilidade no serviço. Uhum. A gente começou a atuar muito em construção civil, porque a gente substituía helicóptero, que era direto isso. O mercado de construção civil não é um mercado, isso no Rio de Janeiro, que tem tanta exigência de entrada. Então era basicamente entrar na obra, filmar e entregar o conteúdo. Uhum. O nosso foco sempre foi entrar. Quando a gente começou a vislumbrar as possibilidades, o nosso foco sempre foi entrar no mercado de óleo e gás, mercados maiores, né? Mineração, etc. São mercados que têm exigência muito alta de segurança, procedimento, etc. Então, a gente começou a ver, né, que esses mercados era o que a gente iria atuar, então a gente começou a participar de feira, apresentar isso, contato de um amigo ou outro apresentando, mas a entrada era zero, a Uhum. credibilidade era zero, então não tinha demanda. E ainda vinha a regulamentação junto que não tinha. Mas por a gente ser aviador, né, ter carteira de piloto, facilitava um pouco a gente conseguir contornar isso, Uhum. né? O outro ponto era a falta de mão de obra qualificada. Ninguém tinha experiência em operação com drone. Então, naquela época, a gente operava Uhum. 100% dos Ah, equipamentos. eram só vocês. Nós quatro, eram quatro sócios. Uhum. No início a gente virou quase uma produtora, né? Porque não tinha demanda no mercado que a gente atua hoje. Uhum. Então a gente produzia vídeo, filmava com drone. Tinha um grande amigo nosso que é o Felipe, que ele editava, né?
E eu, o Lucas e o Ricardo, a gente ficava operando. Voava o dia inteiro, fazendo obra, etc. Então, a mão de obra era a gente, não tinha ninguém qualificado no mercado, tinham poucas pessoas que voavam drone. Uhum. E aí, e o outro ponto também é a falta de tecnologia no mercado, porque os drones eram, para hoje, seriam bem arcaicos, na época eram evoluídos, mas não é nem perto do que a gente tem hoje de drone. Então, Uhum. é, esse desafio, né, que a gente teve que ir evoluindo o nosso portfólio de serviço e evoluindo a nossa prestação de serviço ao longo do tempo com as tecnologias que foram lançando, que a gente não desenvolve drone. Então, a gente compra equipamento no mercado que foi lançado, mantém um bom contato com o fornecedor e a gente desenvolve isso dentro do Brasil E presta e serviço. presta serviço. Então, Entendi. tinham várias demandas ao longo do tempo que a gente foi entrando no mercado. A gente foi entendendo demandas que a gente não tinha conhecimento nenhum, né? Que a gente dependia de uma tecnologia ser desenvolvida para prestar esse serviço. Uhum. Exemplo, que a gente tem até hoje, equipamento anti-explosivo, drone anti-explosivo. Medição de espessura, que agora tá em pauta, que antigamente, até 3 anos atrás, não se falava nisso. Ninguém sabia o que que era, né? Exatamente. Então, os drones vieram se desenvolvendo, onde a gente tinha lá o Phantom 1 na época, depois lançou o Spire 1, que foi o primeiro drone realmente que um voava o drone e o outro só pilotava a câmera, mexia na câmera, que aí foi um boom aqui de serviço pra gente, que realmente começou a substituir o helicóptero nessa época. E todos os outros drones, as evoluções que vieram tendo, a gente viu um drone, ó, lançou, pô, perfeito, esse aqui encaixa nesse tipo de mercado. A gente lá, a maioria dos drones a gente foi um dos primeiros a adquirir no Brasil, que a gente já estava tendo a demanda, a gente ia lá e comprava e trazia e começava a atuar. Então esses desafios que a gente teve, essas barreiras que a gente teve que ir superando, com muita consistência aí de 10 anos, Uhum. né, para conseguir vencer aí e tá atuando aí firme até hoje. E aí, quando que foi essa virada de chave que vocês entenderam o que que vocês queriam fazer com os drones? Que vocês perceberam, é assim que a gente vai ganhar dinheiro, então vamos fazer. Qual foi a virada de chave pra vocês, assim? Então, quando a gente começou a atuar em construção civil, a gente começou a vislumbrar que a gente queria atacar o mercado de óleo e gás no Rio de Janeiro. Então, Uhum. a gente via grandes empresas no mundo, que são empresas que hoje a gente já conversou de possíveis parcerias que na época eram empresas de referência. Uhum. Empresa Skyfield, Cyberrock, empresas que já atuavam no Mar do Norte fazendo inspeção de plataforma há muito tempo. Então, quando a gente começou a ver isso, a gente falou, ó, esse é o nosso caminho. A gente tem que atuar no mercado de óleo e gás no Brasil, né? Uhum. E a gente começou a ver isso realmente como um negócio. Então foi nessa época ali que foi final de 2015, início de 2016, que a gente começou realmente a profissionalizar a empresa. Então a gente pegou um escritório, montou um escritório. Quem trabalhava, né, diretamente em algum outro negócio se desligou e foi atuar direto na empresa. Uhum. Então eu e o Lucas, na época, a gente focou 100% na DR1. O Ricardo ainda fazia os voos dele, mas era mais final de semana, então ele estava junto com a gente. Uhum. Então, em 2015, 2016, a gente começou realmente a atuar e começou a virar a chave da empresa. Mas em termos de demanda, né, que a gente fala do mercado está mais amadurecido, isso só foi acontecer em 2019. Uhum. Então, por quê? A regulamentação começou em 2016, as empresas ainda não entendiam isso como um serviço, então muitas empresas não tinham processo de contratação, não tinha processo de como a empresa teria que operar, não tinha confiança ainda no negócio se tem segurança ou não tem. Então, até essas empresas amadurecerem a ideia, foi muitas visitas nossas apresentando, mostrando a diferença, tal, até que isso virasse a ser um serviço específico. Uhum. Então, a gente passou aí de 2016 até 2018 fazendo muito serviço spot. A empresa, pô, legal, faz aqui um serviço então para mim que eu preciso. Faz um Uhum. outro aqui. Sem contrato, Sem só. contrato. Ia lá e fazia. Fazia Uhum. um, fazia outro. E aí a gente foi rodando assim até 2018, que a gente teve nosso primeiro contrato com a CSN. É um contrato que a gente está até hoje, Uhum. de volumetria de estoques, para topografia, né? Então a gente faz o volume das pilhas e entrega o quanto que tem de estoque ali. Mas também era um contrato que a gente fazia uma vez no mês. Uhum. Não era um contrato de tanto volume assim. E aí, a partir daí de 2018, 2019, realmente começaram a entrar outras possibilidades Uhum. de contrato, porque as empresas amadureceram a ideia e começaram a transformar nisso numa demanda. Então, eles viram que, pô, fizeram um serviço spot uma vez. Trouxe
50% de redução de custo para mim. Se eu aplicar nisso em todas as indústrias que eu tenho, por exemplo, Petrobras tem tantas refinarias, tantas plataformas. Então, se eu aplicar isso em todas as minhas unidades, eu reduzo muito o custo. Então, eu vou ampliar isso para toda a frota. Então, teve esse processo de amadurecimento aí Eles de entenderem 3, 4 benefícios. anos até ter contratos, né? Que é o que dá hoje para a gente a longevidade, dá para a gente a base para a gente conseguir crescer e continuar E aí, atuando. desde essa época, qual era o objetivo principal de vocês até hoje, assim? Qual é a missão principal de vocês, assim? A nossa missão, né, que hoje a gente vem tentando medir cada vez mais, é ser a maior empresa de prestação de serviço com drone, soluções com drone da América do Sul. Tá? O nosso foco era Brasil. Hoje a gente, no mercado que a gente atua, a gente é líder no Brasil, tá? Sendo honesto e sincero mesmo, sendo difícil de medir, mas como a gente atua nos mercados que a gente atua, a gente sabe os clientes que a gente atende, né? E estudando concorrentes também a gente sabe que a gente é líder. Então, hoje, o nosso foco anterior era Brasil, hoje o nosso foco é América do Sul, né? Então, esse é o nosso objetivo principal. Mas o nosso objetivo lá atrás foi sempre crescer a empresa e dar longevidade e a gente conseguir trabalhar com isso. Porque no início da empresa não era uma realidade. A gente falava, cara, será que isso vai dar certo? Será que isso aqui vai virar um mercado realmente que a gente consiga ter uma empresa de médio porte, grande porte, né? Então, nosso objetivo foi sempre profissionalizar o mercado, trazer contratos, evoluir a empresa para a gente conseguir se atingir, né, o que a gente está atingindo hoje. A gente sabe que tem muito, muito a crescer, mas que a gente não tinha nem ideia que a gente poderia chegar onde a gente está hoje. Hoje a gente já tem uma visão muito mais ampla que a gente consegue crescer muito mais. Mas essa sempre foi a nossa ideia aí de crescimento. E aí, como é que vocês fazem hoje em dia para manter essa posição de liderança no mercado? Como é que vocês fazem isso? Sim, perfeito. Hoje são alguns fatores chaves nosso aqui, né? Então, primeiro ponto, a gente tem um programa de treinamento muito completo aqui dentro, né? Por quê, né? A gente veio, como falei desde o início, a gente veio da aviação, então a gente sempre trouxe procedimentos da aviação para dentro da empresa, treinamentos de aviação. A gente teve que montar todo o programa de treinamento interno da DR1 do zero, que não existia no mercado também. Então a gente montou um programa de treinamento interno que a gente consegue trazer muita confiabilidade e qualidade na entrega para o cliente. E segurança, né? Que é o principal. Então, hoje a gente tem essa parte de treinamento interno. Então, qualquer operador que entra aqui, a gente demora quase um mês para treinar ele, para ele estar no mercado atuando. A gente tem também um time de alta capacidade e multidisciplinar. Então, um time que já opera com a gente há muito tempo, que já adquiriu essa experiência de diversos setores que a gente não atua hoje em óleo e gás, a gente atua em mineração, renováveis, etc. Então, a gente tem time que já atuaram em todas essas pontas, né? Que tem capacidade de operação com diversos tipos de equipamentos diferentes, né? Um outro ponto que a gente sempre tira de vantagem isso foi o pioneirismo. Então, algo que a gente lá atrás começou essa sementezinha que hoje a gente já tem esse nome, né? Quando você entra primeiro, né, é muito mais fácil você manter se você fizer um bom trabalho. Então, vários clientes hoje que a gente atua desde que a gente quase começou lá atrás. Tem cliente que a gente iniciou em 2017 e a gente atende até hoje. Então, a gente tem essa recorrência, né, pelo jeito que a gente tem esse relacionamento de longo prazo com os clientes. Né? E dois pontos que a gente traz de principal hoje também é a parte de experiência, que vem também com essa questão de pioneirismo. Então, a gente tem experiência em todos os setores, todos os serviços que a gente tem no nosso portfólio hoje. A gente tem contrato, ou já atendeu diversas vezes. Então, a gente já atua há muito tempo em diversos setores com muita experiência. E, por último, a parte da inovação. Então, a gente sempre está à frente, né, do mercado em novas tecnologias, né? Tanto hoje, né, que a gente vai falar um pouquinho de Aerodyne, né, aqui pro pessoal. Então, a gente, tanto na parte de drone, que a gente fala de hardware, né, captura de imagem, um sensor, etc., tanto na parte de software, né? Então, hoje a gente, com o nosso portfólio, né, que a gente fala que é esse 360 de atuação, a gente hoje consegue atuar em qualquer área, né? Seja capturando dado, processando dado, treinando o time, que isso traz para a gente essa frente, né, de estar à frente da concorrência. E hoje em dia, quais são as principais áreas de foco da DR1?
Hoje, na nossa linha de atuação, a gente continua com mercado de óleo e gás aí compondo mais ou menos 70% do que a gente atua hoje, né? Então, hoje a gente tem contratos aí com Petrobras, Mosaic, Shell, Equinor, diversas empresas que a gente atua, né? A gente já atuou em quase todas as produtoras do mercado de óleo e gás. Atuamos em algumas plataformas de perfuração, né? Mercado de marítimo, né, que é de oil spill, a gente já atuou em diversos também. Então, todos os setores de óleo e gás, inclusive as refinarias onshore, Petrobras, entre outros, a gente já atuou em todos esses setores. A gente está entrando agora forte também em monitoramento de gasodutos, então, um contrato aí iniciando com a TBG. Uhum. Temos ampliado muito as frentes de trabalho em energias renováveis e transmissão e distribuição de energia, né? E o nosso foco hoje realmente de expansão de mercado é bem voltado para a linha de software, né? Então hoje a gente está atuando muito forte em novos clientes para o mercado de transmissão e distribuição de energia, né? Com o nosso software, que era Verticality Grid, agora a gente está trazendo drones. Uhum. E também com as nossas frentes de atuação, novas frentes de atuação, que é de medição de espessura, né? Medição de espessura tanto de área externa, de área interna, tanto na parte de passo confinado, que está cada vez mais consolidando, que é um projeto que a gente já está executando desde 2020, 2019, que está cada vez mais consolidando. E hoje em dia, o que que diferencia mais a DR1 das outras empresas também que entregam serviços parecidos? O que você acha que mais diferencia, assim? Sim. Eu acho que o ponto principal é o portfólio de serviço. O Uhum. secundário eu traria a segurança de voo. Tá? Então, o primeiro portfólio de serviço. Hoje, a gente sente muito isso com o nosso time comercial quando a gente faz a apresentação da empresa. Como é que é a visão dos que a gente chama de prospect, né? Que ainda não é cliente, Uhum. ou dos clientes, quando eles veem pela primeira vez a nossa apresentação. Então, é sempre com muito boa impressão, né? Dos Uhum. serviços que a gente entrega e de toda a capacidade que a gente tem de entrega. Então, aqui a gente fala de novo do 360. A gente está lá na captura de dados com diversos equipamentos, drones, sensores diferentes, quase todos que disponíveis no mercado hoje. A gente tem uma equipe com muita especialidade na entrega dos relatórios, né? E a gente ainda tem a linha de software inteira aí da Aerodyne, né, para entrega. Então a gente tem uma solução hoje ponta a ponta, que a gente captura todas as imagens, processa esses dados e analisa isso, entrega isso para um relatório, para um cliente na palma da mão dele, no tablet, no computador, no telefone. Então, o portfólio de serviços nosso é muito extenso. O segundo ponto, que é a segurança de voo, que entra muito nos nossos processos internos, Uhum. que é o que a gente sempre trouxe desde o início, que eu acho que é o diferencial nosso, que nenhuma empresa do mercado tem, que é o nosso foco hoje em treinamento de equipe, né? Com provas teóricas, provas práticas de cada um dos operadores, né? Trazendo reuniões de segurança semanais aqui dentro, fazendo análise de voo por amostragem para ver se estão cumprindo o procedimento, criando procedimentos de operação de voo, é, fazendo análise de incidentes, né? Sempre trazendo reuniões de risco mensais, que a gente mapeia todos os novos riscos da empresa. Então, acho que esses são os dois principais pilares nossos. O portfólio que entra todas essas soluções junto com as inovações tecnológicas que a gente traz sempre à frente do mercado, junto com essa parte de segurança de voo. Então, acho que esse é o principal diferencial. E o último que eu já falei, que é a experiência, né? Uhum. Que quando as empresas veem o nosso portfólio de atuação e o tempo de experiência da DR1, né, eles realmente veem que é a empresa que tem credibilidade, que eles podem confiar na atuação, na contratação do serviço. E com toda essa bagagem que vocês tiveram todos esses anos, como é que surgiu essa oportunidade de fazer a parceria com a Aerodyne? Como é que surgiu a vontade? Como é que aconteceu? Então, a parceria com a Aerodyne ela começou com um desejo nosso, né? A gente estava vendo uma mudança no mercado global, no Brasil ainda não estava tendo essa mudança, uma mudança de empresas voltadas para captura de dados para uma empresa voltadas para análise de dados, ou esse modelo híbrido, que é o que a Uhum. gente atua hoje. Essa junção. Essa junção da captura com processamento e análise. Uhum. Então a gente já estava pensando, né, no nosso planejamento estratégico, nas nossas reuniões internas entre sócios, cara, a gente precisa desenvolver software.
porque daqui a pouco ninguém mais quer receber relatório, ninguém quer receber... Imagem bruta a gente nunca foi de entregar, mas ninguém vai querer receber um relatório em PDF. Uhum. A gente precisa otimizar a parte de dados, né? Exemplo, quando a gente capturava a imagem no início, a gente gerava de arquivo 50 mega, exemplo, 100 mega. Hoje, numa inspeção que a gente faz, a gente gera 30 gigas. Tem inspeção que a gente já fez, é 100 gigas uma inspeção. Então, é muito dado que está sendo gerado todos os dias pela empresa. Então, esses dados, né, precisam ser processados e analisados. Ninguém vai querer receber uma inspeção de uma linha de transmissão, vai querer receber um relatório PDF de 1000 páginas. Ele quer entrar no software e ver lá a linha E a dele. pessoa nem entende, né? Dessa forma. Exatamente. Então, assim, imagina o processo interno do cliente, né? Uhum. Receber isso em PDF, ter que achar lá as anomalias e tomar uma decisão de manutenção ou não. Uhum. Então, esse ponto que a gente começou a vislumbrar, essa parceria com a Aerodyne, que na verdade não veio de, vamos na Aerodyne. A gente não conhecia a Aerodyne. Então a gente começou a pensar em desenvolver o software, a gente falou, não tem ninguém de TI aqui dentro, não tem ninguém com expertise de desenvolvimento de software. Então vamos buscar uma parceria. Não era foco em sociedade, nada disso, vamos buscar uma parceria. Então a gente foi atrás de diversas empresas do mercado, brasileiras, externas, tentando trazer uma parceria para que a gente capturasse os dados, utilizasse o software deles. Aí eu achei, sempre utilizei muito o LinkedIn, e eu comecei a conversar com o Abnan, que é o diretor de desenvolvimento de negócios da Aerodyne. Já tinha tentado entrar em contato com os dois, ninguém me respondeu. Eu fui lá, consegui falar com o Abner, ele me deu atenção. A gente marcou uma reunião, expliquei para ele da empresa, expliquei da parceria. A gente começou a conversar, fizemos umas 3, 4 reuniões. Na quinta reunião ele falou, a gente está num plano de expansão global, a gente está adquirindo participação de algumas empresas no mundo, e a gente gostou muito da história da DR1, do portfólio. Vocês têm interesse? Beleza, vamos conversar com eles então. Da hora, né? Isso. Aí começamos a conversar, a gente não tinha interesse em vender participação, e depois de 2 anos de negociação e conversa, eles adquiriram participação da DR1, né? E entraram em janeiro de 2023 como sócios do grupo DR1. Então hoje, né, explicando bem rapidamente o Grupo Aerodyne é a maior empresa de prestação de serviço com drone do mundo, né? Número 1 no ranking nos últimos 3 anos. A DR1, no exterior a gente é a Aerodyne Brasil, no Brasil a gente é o Grupo DR1, mas o Grupo Aerodyne tem atuação em todos os continentes, né? Então a gente consegue atender qualquer cliente no mundo inteiro. A gente tem uma base hoje de engenharia de software e engenharia de inteligência artificial na Malásia, que tem mais de 300 pessoas. Então hoje a capacidade da DR1, como eu estava falando no início, a gente captura os dados aqui, a gente faz todo o gerenciamento desses dados aqui, captura, planejamento das operações. Junto com a Aerodyne, a gente ou utiliza os softwares já prontos, né, de linha de transmissão, que é o grid, né, todos vão unificar no drone, mas é o grid, solar, de telecomunicação, solar e o wind, e também tem o verticality grid, que é para a indústria, todos vão migrar para a plataforma drones. Isso tudo em conjunto com a Aerodyne. E, inclusive, se a gente precisar desenvolver algum algoritmo, desenvolver algum software, a gente tem toda a capacidade, que a gente está fazendo isso, inclusive, para a TBG. Né? Então, para a TBG, a gente está desenvolvendo algoritmos já para análise e detecção de anomalias nas faixas de servidão dos dutos. Então, isso trouxe muita bagagem para a gente, portfólio, a mais que a gente já tinha, para continuar a nossa expansão aqui no Brasil e na América do Sul. E aí, com essa parceria da Aerodyne, quais agora são as principais soluções de vocês, assim, de hoje em dia? Já mencionei algumas, né? Mas Só para você contextualizar pra sim, gente. sim. Então, em principal, hoje, trazendo a parte que a gente chama de DT1, né? Que é a tecnologia de drones. Né? Então, a gente tem a parte de inspeção visual, inspeção termográfica em conjunto, inspeção de espaço confinado, medição de espessura, tanto interna e externa, que são as novas soluções que a gente está trazendo. Tecnologia de medição de metano, né? Com a Cicops, que é uma parceira nossa dos Estados Unidos. A gente tem... Estamos lançando uma nova tecnologia agora no mercado, né, que é de pulverização, de limpeza de fachada, né, lavagem de fachada e equipamentos em altura, né, com drone, foi desenvolvida pela gente diretamente. Temos as soluções voltadas para topografia, né, mapeamento com drones, né, que a gente tem alguns contratos hoje que a gente atua diretamente com isso.
e também a parte de monitoramento ambiental. Né? Essa parte de monitoramento ambiental a gente tem atuado muito offshore, né, em grandes projetos aí da Petrobras de monitoramento de oil spill. Posso ter esquecido algum, mas na parte voltada para software, né, que é o DT2, que é o Data Tech, a gente tem, né, a linha Dronos, que antiga era a Verticality, que a gente consegue atuar hoje diretamente com múltiplos e múltiplos ativos globais já mapeados dentro desse software de linhas de transmissão e distribuição, painéis solares, aerogeradores, que são turbinas eólicas, e telecomunicações. Temos também o verticality.com, que é um software que a gente consegue fazer monitoramento de planta industrial, modelagem 3D, etc. Né? E tem o Agrimor, que é um software que a gente vem divulgando cada vez mais, que tem um plano grande de expansão no Brasil, que é um software de gerenciamento de fazendas e áreas produtivas rurais, né? Que a gente consegue, dentro do software, fazer todo o mapeamento da fazenda, das áreas produtivas, fazer análise de plantio, tudo dentro do Agrimor. Então, continuando nessa linha do DR1 360, conta mais pra gente como é que funciona o DR1 360 e como é que ele se insere na empresa. O DR1 360 ele foi desenvolvido com foco, né, que para a gente realmente conseguir desenvolver soluções para qualquer setor, qualquer pessoa, qualquer empresa. Então, a nossa linha sempre foi linha de serviço. Serviço, 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 serviço. Chegou o momento que a gente começou a entender que tem empresas, pela proveniência de serviço dela, necessidade de serviço dela, quantidade de volume de ativos que ela tem empresas que têm essa necessidade de internalizar processo. Então a gente trouxe essa linha 360 onde, como a gente já tem expertise de 10 anos de operação, a gente consegue prestar consultoria para a empresa. Então o que a gente faz? A empresa não tem noção nenhuma de como operar com drone. A gente analisa a área de operação, pela regulamentação, vê se ela pode operar naquela área ou não, o que ela precisa fazer, né, para operar naquela área. Qual drone que ela pode utilizar para o que ela precisa. Né? Que a gente vê que tem muita empresa que compra um drone, exemplo, compra um drone de 400 mil reais para um serviço que ela poderia fazer com um drone de 10. Entendeu? Então a gente começou a olhar esse viés de a gente pode auxiliar essas empresas que têm o desejo, né, de internalizar o processo, que elas não vão contratar a gente para o serviço, elas precisam internalizar o processo. Então a gente presta essa consultoria, a gente tem a DR1 Academy para fazer todo o treinamento necessário, né, para as empresas, seja treinamento básico, intermediário, avançado, técnico, de algum equipamento específico. A gente consegue fazer isso. Os operadores, os instrutores da DR1 Academy têm experiência dentro da DR1 com todos os equipamentos que a gente já ofereceu aqui dentro do serviço. A gente é revendedor de equipamento, né, da linha DJI e de outras linhas voltadas para uso específico, né, como medição de espessura, alguns equipamentos de espaço confinado. E a gente ainda tem toda a expertise técnica para dar auxílio operacional. Então, o cliente quer montar um procedimento XY, a gente desenvolve o procedimento para ele. O cliente quer fazer a gestão da frota dele de drone, ele tem 10 drones, 20 drones. A gente tem a representação comercial da Vortex, que é um software de gestão de frota de drone, né, que é Drone Orchestration, que eles chamam, que é você conseguir gerenciar todos esses ativos. Então você gerencia os drones, os pilotos, o voo que foi feito, se o piloto fez de forma correta ou não. Ele consegue transmitir isso ao vivo de qualquer lugar do mundo. Ele consegue operar o drone à distância, né? Tem problemas de regulamentação no Brasil com isso, mas também consegue operar o drone à distância. Então, a nossa linha 360, a gente traz até manutenção de equipamentos, se for necessário. Então, a gente atua em qualquer uma dessas áreas. Então, hoje, se o cliente quiser o serviço, a gente entrega. Se ele quiser o processamento, a gente entrega. Se ele quiser análise, a gente entrega. Se ele quiser internalizar o processo, a gente ajuda ele. Então, a gente atua hoje em qualquer área da execução de serviço com drone. E durante esses 9 anos de empresa, né, mais de 9 anos que vocês têm, quais foram os principais marcos, assim, que fazem vocês levarem na história de vocês, assim? Tentando pensar cronologicamente, né? Eu acho que primeiro foi o primeiro serviço que a gente fez para um grande amigo nosso, que é o Alejo, da Great Ocean. A gente fez um serviço na Baía de Guanabara, ele estava chegando com umas barcas, aquela barca que atravessa para Rio-Niterói. A gente filmou essas barcas chegando, foi o primeiro serviço que a gente fez. A gente faz serviço para ele até hoje, foi o primeiro serviço que a gente fez lá atrás. Depois, um grande amigo nosso, que era representante comercial na DR1,
o que a gente chamava ele de Manaus, que era o Pedro. Ele que trouxe todo esse viés, essa ideia do mercado de óleo e gás pra gente. E ele conseguiu, através dessa busca dele incessável pra gente entrar no mercado de óleo e gás, ele conseguiu achar a pessoa responsável pelo processo do CEMPES, que é o Centro de Pesquisa da Petrobras, que estava desenvolvendo as soluções para drone para inspeção de flare. Então, a gente sempre ficou com isso na cabeça. Inspeção de flare, a gente tem que fazer inspeção de flare. A gente ficou 3 anos ali, igual um louco, para fazer a inspeção de flare. Quando a gente fez a nossa primeira inspeção de flare em 2017, foi um grande marco pra gente. Uhum. A gente fez uma, no mês seguinte a gente já fez outra. Hoje a gente já fez mais de 400 inspeções de flare. Se não for 500 inspeções de flare, a gente já fez ao longo desse tempo. Mas foi um grande marco pra gente, cara. Graças a Deus, fizemos a primeira inspeção, foi o primeiro embarque. Depois foi o primeiro contrato que eu trouxe da CSN, né? Contrato realmente assinado, que a gente começou a prestar serviço. Depois algumas certificações ali, ABS, DNV, foram marcos pra gente também de qualidade. E o nosso último marco, penúltimo marco principal, foi o nosso contrato assinado com a Petrobras, que a gente atende hoje 320 unidades da Petrobras no Brasil. Então, um contrato que iniciou em 2020, acabou em 2023, a gente ganhou a nova licitação por mais 3 anos, que iniciou em novembro, né? E o último marco realmente foi esse M&A, essa junção com o Grupo Aerodyne, que é o que está trazendo aí um plano de expansão para a gente para os próximos anos aí, com tudo. E depois de todos esses anos, teve algum caso ou uma história de sucesso que você queira compartilhar aqui com a gente? Alguma coisa específica? Tem, com certeza. Eu acho que os 2 que eu mais lembro, né, é esse caso da inspeção de flare, Uhum. né, que a gente trabalhou incessantemente para conseguir fazer a inspeção de flare. Então, na época, foi o que eu falei no início, que a gente não tinha tecnologia para executar a inspeção de flare. Por quê? O flare, ele está aceso. O flare é um queimador, ele queima gás. Então, uma chama que está ali acesa, irradiando muito calor. Se você não tem um drone com zoom, que você possa ficar à distância, o drone derrete, se você estiver próximo. Então, tinha que ter um drone com zoom para fazer essa inspeção do flare aceso. E na época tinha um drone só, que era um drone muito caro, que a gente não tinha capacidade de comprar, né? Tentamos diversas vezes com o fornecedor, cara, ajuda a gente, quer entrar no Brasil, manda um pra gente e tal, não colou a ideia. E aí, em 2017, a DJI lançou um drone que tinha uma câmera com zoom. Uhum. Mas antes disso, nesse processo do SEMPES, a gente teve que fazer um teste na refinaria, que foi na Reduc, que a gente foi com uma câmera que era Z3 na época, ela tinha 7 vezes de zoom, era muito ruim. E a gente conseguiu fazer uma inspeção do flare numa distância boa, que foi aceitável para a Petrobras. Hoje, com o que a gente tem hoje, com certeza ele seria inaceitável o que a gente fez, mas foi aceitável na época. E nesse meio do caminho que foi aceitável na Reduc, que era uma refinaria, para a gente ir para um trabalho offshore, numa plataforma de petróleo, lançou essa linha M200 da DJI com a câmera Z30, que a gente comprou, foi o primeiro do Brasil a comprar. A gente comprou, chegou aqui e a gente já embarcou. Foi na P62, a gente embarcou, fez esse serviço de inspeção de flare. Foi o primeiro nosso, que aí foi com muita qualidade. Vocês foram o primeiro no Brasil a terem esse drone? Esse drone foi o primeiro do Brasil e foi a primeira empresa do Brasil a fazer inspeção de flare com drone. Tinham empresas que já faziam com L modelo, mas com drone ali, a gente foi a primeira empresa do Brasil a executar. E o outro projeto também, a Petrobras foi sempre uma das responsáveis pelo crescimento da DR1. Foi um outro projeto com a Petrobras, que iniciou em 2016. Que é um projeto que a gente tá até hoje. Então, assim, eu falo até com o time comercial, você vê o desenvolvimento de negócio. A gente começou em 2016, fazendo monitoramento de plataformas, de embarcações de oil spill, que é recolhimento de óleo, para substituir o helicóptero. A Petrobras tinha um programa desse. Então, a gente começou em 2016. Essa gerência que tocava já mudou 30 vezes. A gente lá atrás, a gente fazia a prova de conceito, zero, free, né? Não cobrava nada. Depois a gente ganhou 3 licitações de 2 dias de serviço, 3 dias de serviço. Em 2020, eu acho que a gente ganhou uma licitação de 15 dias, que foi o primeiro tempo que a gente ficou 15 dias numa plataforma, num barco, né? Pequeno navio fazendo esse monitoramento. E nessa época era vocês ainda ou já tinha Em 2020 equipe? já tinha uma equipe, mas até 2019 era só a gente que operava. E aí vocês iam na plataforma A da gente ia na Petrobras? plataforma fazer todas as inspeções. Essa que eu falei, 2017, que a gente fez o primeiro serviço, a gente estava lá. Eu estava lá junto com o Ricardo, eu estava lá junto com o Lucas. E aí, hoje, esse projeto
de oil spill, de monitoramento de oil spill, virou uma realidade para a Petrobras. Então, hoje a Petrobras está exigindo que todos os barcos contratados por eles para recolhimento de óleo tenham um drone a bordo. Então, um projeto que a gente começou em 2016 que só virou realidade hoje. Então, é um caso também que a gente sempre traz aí do tempo que demora muitas vezes projetos, né? O que é importante plantar semente lá atrás, né? Que a gente fala de Com certeza. pioneirismo para conseguir estar colhendo hoje os frutos. E voltando agora do começo, da onde surgiu o nome Grupo DR1? Significado. Esse é um ponto que a gente às vezes conversa com um cliente de 5 anos E muita e gente o cara não vem sabe. perguntar pra gente, fala, "Cara, não acredito, você não sabia." A Aerodyne mesmo, a gente negociou com eles 2 anos, eu fui pra Malásia, sentei na mesa a primeira vez com 15 pessoas, e o cara chegou pra mim, cara, o que significa DR1? Eu falei, tô 2 anos conversando com vocês, você não sabe. Então, DR1, a gente teve a ideia, eu tava dentro do carro junto com o Lucas, nosso ex-sócio, e a gente pensando no nome da empresa. Qual o nome da empresa? Qual o nome da empresa? Eu falei, cara, por que a gente não coloca DR1? DR1, forma drone, né? DR1 fica muito americanizado. Nós vamos fazer Então, um é de DR1. onde? De drone. Aí o pessoal entendia Dr. One. Eu falei, não, Dr. One é DR1. A gente botou 1 para não ficar DR.1, para não ficar Nossa, eu tô Dr. chocada, é One. muito genial isso. Amei. O One de um, né? Isso. Legal, Aí legal. ficou simples, né? E ficou diretamente ligado ao negócio que a gente atua hoje. Entendi. E, Matheus, para finalizar aqui, como é que os clientes, possíveis clientes que estão vendo a gente aqui agora, como é que eles conseguem entrar em contato com a empresa para poder ter os serviços? Hoje a gente tem vários canais de comunicação, né? Então, hoje a gente acabou de atualizar o site, né? O site novo lá, tem 2 canais de comunicação no site, se eu não me engano, que é o chat e o WhatsApp. Sim. Tem e-mail, né? Tem as redes sociais, Instagram, LinkedIn, Facebook, né? Então, tem o meu LinkedIn direto, né? Então, qualquer um desses meios vocês conseguem entrar em contato com a gente. No site tem o telefone também. E hoje a gente está à disposição com o nosso time comercial aí para atender e com o time operacional aí 100% à disposição para estar atendendo os serviços. Perfeito, então, Matheus. Obrigada por responder minhas perguntas. Obrigada a todo mundo que assistiu. E esse foi o DR1 Cast. Obrigada a você que assistiu até agora. Obrigado. Boa noite. Boa noite.